em teu Filho Jesus Cristo e nos dando um local para junto te adorarmos na beleza da tua santidade. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pois somos falhos, pecadores, pecamos por palavras, pensamentos, ações, intenções. Por isso rogamos a purificação em teu Filho Jesus Cristo, pois somente o Senhor pode nos dar, Deus, pureza. Assim, Senhor, nós rogamos para que o Senhor continue a nos santificar pela tua palavra. Rogamos as tuas bênçãos para que tenhamos aqui, Senhor, uma manhã instrutiva. Submete os nossos corações à tua palavra e nos habilita a vivermos o teu evangelho em nome de Cristo Jesus. Que as crianças cresçam no temor e tremor da tua palavra. Capacita, Senhor, cada um que está instruindo o teu povo. Eu, as tuas servas e todos aqueles que fazem parte da Escola Bíblica Dominical. Abençoa-nos, Senhor, pois nós carecemos de sabedoria, preparo, compromisso e bom testemunho, para que o Senhor seja honrado. As crianças, adolescentes, jovens, Senhor, o teu povo, seja também edificado e instruído mediante a meditação da tua palavra, vida de oração e referenciais piedosos. Assim, Senhor, nos dá uma manhã abençoada, em nome de Cristo Jesus, teu Filho, que vive e que reina para todo sempre. Amém. As crianças podem ir para a sala. Amados, nós vamos dar continuidade à lição passada, que tem como título, Graça irresistível, ou, como Paulo Anglada aborda, graça eficaz. No domingo passado, nós encerramos este momento abordando a doutrina arminiana. Só fazer com uma breve recapitulação. A doutrina arminiana não crê na graça eficaz. Para eles, as pessoas que ouvem o Evangelho podem resistir ao chamado do Evangelho e também ao chamado interno, chamado do Espírito Santo. O homem ele pode resistir, sim, à vontade soberana de Deus. Afinal, ele tem livre-arbítrio, ele tem a liberdade da sua vontade e pode, sim, com toda a capacidade necessária, resistir ao chamado eficaz. A doutrina calvinista, espelhando as escrituras sagradas, diz que não. O eleito ele não resiste à vontade divina. Pelo contrário, o Senhor renova sua vontade, reestrutura razão e sentimento e o faz entender que o chamado da salvação se faz necessário em vista da sua dependência de Deus para a salvação. Daí ele se submeter ao chamado eficaz. Com isso, é claro, os calvinistas não entendem que a vontade é anulada ou que o eleito não possa resistir. Ele pode resistir, mas não eficazmente. Ele sempre vai se dobrar, ele sempre vai se encurvar. Então, a doutrina arminiana foca na vontade humana diante do chamado do Evangelho, e o calvinista, ele foca tanto na soberania divina, em eleger e propiciar os pecados mediante o sacrifício do seu Filho, como a ação do Espírito Santo no coração. Hoje, nós vamos também abordar alguns textos bíblicos, são vários, mas nós iremos abordar alguns textos bíblicos que falam sobre essa graça que é irresistível. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias em Ezequiel 36, 26, para fundamentar o que nós estamos estudando. Ezequiel capítulo 36 é um texto bastante conhecido nessa questão de renovação interna, de vida entre os mortos. Ezequiel 36, verso 26. Diz assim o Senhor na sua palavra: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Versículo 27. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos,
e os observeis. Geralmente, quando nós olhamos para esse texto bíblico aqui, nós ficamos encantados. Coração renovado, coração novo, né? Uma disposição para a obediência. E o Espírito, que outrora era dado para uma determinada finalidade, agora irá habitar no meio do povo do Senhor, continuamente. E nós nos esquecemos, embora esse texto nos traga essa admiração em vista do que Deus fará em nossas vidas, esse texto está colocando claramente diante de nós a passividade humana em fase da atividade divina. Pois é assim que o profeta diz: dar-vos-ei coração novo. Quem nos dá um coração novo é o Senhor. E porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Aonde é que o texto aqui diz que o homem tem o poder de uma autotransformação? Onde é que o texto aqui diz, olha, é eu que mudo o meu coração, é eu que mudo o meu espírito, é eu que mudo a minha disposição interna? É eu que faço isso. Pelo contrário, o texto é bem claro. O povo de Israel, que já estava em cativeiro, não conseguiam obedecer ao Senhor conforme a lei exigia. Sempre havia idolatria, sempre havia murmuração, sempre havia prostituição espiritual. Abandonavam o Senhor e se voltavam para os deuses pagãos. A ponto deles dizerem o seguinte, olha, para o profeta Jeremias, olha, quando nós cultuávamos outros deuses, essas coisas ruins aqui não estavam acontecendo conosco, pelo contrário. Olha a mentalidade do povo do Senhor em fase de um juízo de Deus. Aí o profeta Jeremias responde, por acaso o Senhor não iria cobrar de vocês tal desobediência? Ele não iria trazer consequência aos seus pecados? Mas na mesma medida que o Senhor trouxe juízo sobre a nação de Israel como consequência dos seus pecados, o Senhor disse, eu vou mudar o coração de vocês. Eu vou tirar esse coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Eu vou lhes dar um espírito renovado, um coração renovado. Eu vos darei do meu espírito para que vocês vivam para mim. E nós sabemos que esse texto aqui claramente pontua que a mudança que ocorre dentro do ser humano, essa mudança espiritual, se dá pela uma ação divina. Pois bem, amados, só que nós paramos em um tópico onde há uma confusão nessa questão de graça. Olha, afinal, o Senhor, Ele abençoa todos. Como é que nós podemos dizer que somente os eleitos usufruem das bênçãos de Deus? Aí entra aquele tópico que Paulo Anglada aborda, que é a graça comum e graça especial. Amados, na página 90 do livro, no primeiro parágrafo, mas no meio aí do texto, quando diz assim, quando o calvinista fala de graça eficaz, ele se refere a uma das características da graça especial de Deus. Ele se refere ao seu favor imerecido com relação à salvação dos eleitos. Quando se fala de graça eficaz, fala-se da ação sobrenatural de Deus, objetivamente, mediante a sua palavra, na vida dos eleitos, e subjetivamente, como diz a nossa confissão, no coração. Há uma ação tanto externa como interna. Daí o eleito não conseguir resistir, porque a sua consciência, né, que é preferivelmente para o pecado, é mudada, e agora ele começa a olhar para a verdade com outros olhos. E o seu coração, que estava nubuloso por causa dos pecados, por causa da culpa, por causa da natureza corrupta, agora passa a se inclinar para as coisas celestiais. Tudo isso é ação de Deus no coração do eleito. Então, quando os calvinistas falam de graça especial, eles estão se referindo a essa ação sobrenatural de Deus no coração daqueles a quem ele elegeu na eternidade, salvando-os.
Graça comum é outra coisa. Nós não podemos entender que o Senhor, ele é favorável a todo ser humano na mesma medida, eleitos e ímpios, porque ele não é. Vamos lá ver uma definição que Paulo Anglada dá a respeito de graça comum e graça especial. A graça especial é espiritual. Lá no slide sobre graça comum e graça especial. Eu acho que é o 4º slide. Pronto. A graça especial é espiritual, no sentido em que é salvífica. A graça comum é natural, pois nenhuma quantidade dela pode salvar. A graça especial é apenas para os eleitos. A graça comum é para todos. Os reformados começaram a pensar nessa perspectiva, porque de fato o Senhor ele manda chuva, né? Ele estabeleceu o sol, a harmonia do cosmos para o nosso deleite. Nesse sentido, na graça comum, todos são abençoados, independente de serem salvos ou não. Por exemplo, nós não somos corruptos, nós não somos tão pecaminosos como poderíamos ser, porque a bondade de Deus refreia a malignidade humana. É o Senhor quem está refreando, porque senão o homem, ele já teria se destruído. E houve no livro de Gênesis tanto uma mudança biológica como natural, ou seja, na natureza. A vida do homem foi encurtada pelo próprio Deus. O Senhor ele começou a tratá-los com juízo, mas também com graça, porque as intenções do homem são más continuamente. E o Senhor, através do dilúvio, através de uma promessa de preservação, ele passou a refrear a malignidade humana, porque senão o homem já teria se destruído. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, os outros rumores de guerras e guerras silenciosas se dá porque o homem ele é inclinado completamente para o mal. Mas o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, tem refreado a malignidade humana. Não somente tem refreado a malignidade humana, como tem outorgado coisas boas ao homem através do próprio homem. Questão tecnológica, a arte, a sociedade se estabelecendo, crescendo, né, as questões sociais, tudo isso é o Senhor provendo a raça humana aquilo que eles precisam. Então a graça comum, ela não salva, assim como a revelação geral também não salva. Como diz Paulo, né, falando a respeito da universalidade do pecado, nos capítulos iniciais de Romano, ele diz que Deus ele se deu a conhecer a todo ser humano pelas obras criadas. E embora essa revelação geral deixe o homem indesculpável, ou seja, o homem é culpável diante de Deus em vista do que Deus revelou na criação, ele não pode se salvar pela revelação geral. Porque o homem, a parte de Deus, tendo conhecimento de Deus, ele suprime a verdade pela mentira. Ao invés de adorar o Criador, que se revela na criação, ele adora a criatura. Os ambientalistas, eles têm essa inclinação a adorar a natureza. Eles colocam a natureza acima do ser humano. Porque eles estão adorando a si mesmos na medida que eles adoram também o ambiente em que estão vivendo. Não é assim? Se nós pisarmos em ovos de tartaruga, a multa e a prisão é certa. Mas se você matar um feto, que é potencialmente uma vida em todo o seu sentido, não tem problema. A sociedade, ela é degradante. É por isso, meus irmãos, que a graça comum é a bondade de Deus que recai sobre todos, cristãos e ímpios. Mas a graça especial, assim como a revelação especial, é aquela obra de Deus no coração daqueles a quem ele decidiu salvar. Então, graça comum, graça especial, é isso. Alguma dúvida? Diga lá, Levi.
Eu pensei que você tinha levantado a mão, tá só coçando a cabeça, né? Presbítero Leomar. Sim, sim. Vejam, justamente, se o Senhor, inclusive, quando o Senhor abandona o ser humano, já é o juízo dele sobre a vida. A, a degradação humana, em termos morais, se dá porque o Senhor está entregando-os à própria sorte. Não é aquilo que Paulo diz em Romanos? Olha, esses que cometem torpeza, homem com homem, mulher com mulher, mudando o curso natural estabelecido pelo Criador, o Senhor os entregou aos seus próprios pecados. Inclusive, qualquer sociedade, falando politicamente, qualquer sociedade amoral, que é imoral, ela está fadada a corroer paulatinamente. Roma, que foi um império que governou nações, começou a se destiorar porque Roma agora estava existindo de forma imoral. Corrupção em todas as esferas da sociedade. Então, quando os bárbaros invadiram Roma, porque eu comentei ontem na classe de catecúmenos, quando os bárbaros invadiram Roma, eles viram uma sociedade caída, fragmentada, sem qualquer estrutura coesa, porque o Senhor estava entregando-os. Amados, a nação de Israel presenciou isso. O Senhor disse para eles: olha, expulsem todos, quando vocês entrarem na terra prometida, expulsem todos, porque os filhos das pessoas que moram lá irão corrompê-los. Expulsem todos, não permitam que vivam entre vocês. A nação de Israel fez o quê? Permitiu. E a nação que deveria ser expulsa se tornou pedra de tropeço para Israel, a ponto de Israel fazer pior do que os cananeus. E o Senhor também os abandonou, levando para o cativeiro babilônico. É claro, com promessa de restauração. Então, quando o Senhor entrega uma sociedade aos seus próprios pecados, e nós sabemos que a nossa sociedade é uma sociedade que está caminhando para uma autodestruição. Aquilo que os gregos falavam de arte, que a arte é a representação visível, semelhante daquilo que é construído, né? Desenhos que refletiam, né, com perfeição o real e que causava admiração, sentimentos de introspecção. Posteriormente, a arte foi concedida a partir do homem. Não adianta você fazer a imagem de si próprio, porque não é o real. Mas, de qualquer forma, a arte para os gregos, ali na pré-modernidade, era algo extremamente significativo, que trazia beleza, que trazia sentimentos. Hoje não. Hoje há uma gama de ignorantes, desvairados e até idiotados, esfericamente, né? Uma idiotice que não tem fim, que fazem das coisas absurdas a arte, que não é arte, mas apenas um reflexo da sua mediocridade, da sua ignorância. Uma vez estava conversando com alguns irmãos aqui sobre arte e nós vemos que a nossa sociedade hoje não sabe o que significa arte. Não há beleza. Há beleza para aqueles que são tão ignorantes como aqueles que produzem. Né? Na faculdade, houve uma apresentação, alguém me chamou, vai uma apresentação artística ali no pátio. Quando eu fui lá, tinha um aluno
né, fazendo coisas aleatórias, sem sentido. E alguns, né, da mesma estirpe estavam, rapaz, que arte. Mas quem era um aluno? Uma pessoa que já ia ser expulso porque estava na universidade há muito tempo e não conseguia passar, não conseguia ser aprovado. Não era nem jubilado, era expulso mesmo. Né? Ou seja, uma pessoa que não consegue produzir nada para a sociedade. Mas devido à nossa sociedade querer aprovar a mediocridade, a maledicência, né, a promiscuidade, ele faz um tipo de apresentação lá animalesca e diz que é arte e algumas pessoas aplaudem. Né, como os irmãos já devem ter visto isso. Se não fosse a graça de Deus, a graça comum de Deus, refreando o mal, trazendo coisas boas para o homem e através do homem, o homem já teria sido destruído. A possibilidade de guerra nuclear reflete bastante isso. Então, a graça comum de Deus é o seu favor sobre todos. A graça especial ela é restrita aos eleitos. O amor eletivo de Deus é restrito aos eleitos. Não haverá no inferno pessoas que Cristo amou. Não haverá. Haverá no inferno pessoas que o Senhor rejeitou e os entregou aos seus próprios pecados para sua própria condenação e louvor da justiça divina. Eu sei, amados, que falar nesses termos pode causar estranheza para algumas pessoas, mas é isso que as Escrituras fazem. As Escrituras não estão preocupadas em provar a existência de Deus. O homem está, mas as Escrituras não. No princípio criou Deus os céus e a terra. As Escrituras já afirmam que Deus é criador sobre todas as coisas. Então, queridos, passando desse tópico da graça comum para a graça especial, vamos para o ensino bíblico a respeito dessa graça eficaz. Vamos primeiro para o Antigo Testamento. Vamos lá para o Salmo 139, versículo 36. Quem encontrar pode ler. E outra pessoa vai abrindo aí nos outros textos bíblicos para nós lermos todos os textos. Um lê Salmo 119, 36, outro Provérbios 21. Cento e 19, 36. Próximo slide aí, por gentileza. Inclina. Olha a oração do salmista. Inclina o meu coração aos teus estatutos. Observem a ação divina na disposição do homem em obedecer a palavra. E o salmista ele está orando. Inclina-me. Provérbios 21, 1. É o Senhor que inclina o coração do rei, assim como dos seus servos que clamam a ele. Jeremias 31, 33, aí eu vou ler esse texto aqui. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. É o Senhor que imprime na nossa mente a sua lei, a sua palavra. É Ele quem escreve em nossos corações a sua bendita palavra. Agora vamos para o capítulo 32, versos 39 ao 40. Dar-lhe-eis um coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Amados, se nós formos deixados a nossa própria sorte,
nós iremos viver em pecado. Nós iremos viver em pecado, justificar os nossos pecados e hostilizar quem pensa o contrário. Porque não há ação de Deus no coração. Com a queda do homem, houve culpa do pecado, corrupção da natureza, e as consequências que o pecado nos trouxe foi morte. Morte física, morte espiritual e morte eterna. Somente o Senhor pode nos livrar da morte eterna. É por isso que João diz, né, bem-aventurado aqueles que não passarão pelo dano da segunda morte. Aí, diante disso, meus irmãos, é aquilo que o Leandro Lima gosta de citar, né, falando a respeito dessa realidade, já refletindo os pastores puritanos. Aquele que nasce uma vez, morre duas vezes. Mas aquele que nasce duas vezes, só morre uma única vez. Aquele que nasce uma única vez, né, fisicamente, foi gerado, mas não nasceu do Espírito, vai morrer fisicamente e eternamente. Mas aquele que nasceu do homem, da mulher, e que também nasceu pela ação do Espírito Santo, só vai morrer uma única vez, fisicamente. Porque depois de então, né, depois haverá vida eterna. É isso, meus queridos, que as Escrituras atestam quando Deus age no coração, quando Deus age na mente, quando Deus age na vida e preserva os seus filhos na sua jornada. É o Senhor. Ele mudou o nosso coração, a nossa disposição, e há de nos preservar, como diz o texto, para que nunca venhamos nos apartar dele. Cometemos pecados, tropeçamos, até nos distanciamos. Mas o Senhor, ele vai ao nosso encontro novamente. Porque quando o filho pródigo estava distante, ele se lembrou do amor do pai. E ele voltou para a casa do pai, não suplicando pela condição de filho, porque ele perdeu. Mas ele queria ser recebido como um empregado, como um funcionário, como um servo. O pai, contudo, estabeleceu o seu estado de filho, porque ele era filho do pai. A parábola do filho pródigo é a palavra do pai, não é do filho pródigo, é do pai, que recebe o filho, mesmo não merecendo ser filho. É o que João diz em capítulo 1, que foi nos concedido o poder de sermos chamados filhos de Deus. E Ezequiel 36, 26, né, que foi o texto que nós lemos a princípio. Todos esses textos do Antigo Testamento já apontam para a graça especial de Deus em mudar a percepção que o homem tem a respeito dele, a respeito de Deus, a respeito do seu semelhante, a respeito do ambiente que ele está inserido. É o Senhor quem muda as nossas percepções. Porque, amados, tanto Agostinho de Hipona, né, no seu discurso, no seu ensino, como João Calvino, né, quando ele vai iniciar as institutas da religião cristã, as suas institutas, como é conhecida, ele começa o primeiro capítulo a respeito do conhecimento de Deus nos mesmos moldes que Agostinho. Senhor, que eu conheça a Ti como eu sou conhecido pelo Senhor. Nessa perspectiva, Agostinho aprofunda ainda mais dizendo, porque quando eu te conheço, eu conheço a mim mesmo. Não é simplesmente como diziam os filósofos, né? Conhece-te a ti mesmo. Agostinho, né, como filósofo cristão, ele diz, olha, eu só conheço a mim mesmo quando eu conheço o Senhor. Porque é Ele quem diz quem eu sou. É por isso que João Calvino, no primeiro capítulo, né, do conhecimento de Deus, ele vai trazer as mesmas questões. O conhecimento de Deus é vital para que nós venhamos conhecer a nós mesmos. Porque se nós não conhecemos a Deus pela sua palavra, pela ação do Espírito Santo, jamais iremos nos conhecer. É por isso, meus irmãos, que há uma anomalia hoje instalada dentro das igrejas. Né? Pessoas que vivem em pecado, em rebelião, em mentira, em fornicação, em adultério, porque não conhecem a Deus. Porque se conhecessem a Deus realmente, saberiam quem são.
saberiam o quanto precisam de Deus, dependem de Deus. E somente Ele pode regenerar o coração, mudar os pensamentos e fazer com que nós estejamos habilitados a viver a sua palavra, como nos diz as Escrituras Sagradas. Então, nós entendemos, à luz das Escrituras Sagradas, que a graça ela é irresistível porque é o Senhor moldando o coração, transformando a mente, a vida. Quando o eleito, ele se depara com a promoção do Evangelho e o Espírito Santo está agindo no coração dele, ele começa a pesar pelos seus pecados. Ele começa a ver a sua necessidade de um Salvador. E ele começa a compreender que sem Cristo não há salvação, não há vida eterna. Aí ele responde, quando as pessoas o chamam para uma caminhada cristã, para um seguir a Cristo, ele responde porque foi o Espírito Santo trabalhando na sua mente, no seu coração, na sua vida, e o levando à convicção de pecado e a experienciar um arrependimento genuíno. Tudo isso, obra de Deus. É claro que há o homem pensando, há o homem decidindo, há o homem respondendo, mas tudo isso é obra do Espírito Santo de Deus no coração daqueles que ele está salvando. Que é o que os textos do Antigo Testamento diz. E no Novo Testamento isso ainda fica mais claro, a graça irresistível de Deus. No Novo Testamento isso fica mais claro. É como o irmão Hélio falou no princípio. Por que eles amaram mais a glória humana do que a glória de Deus? Porque não houve uma ação do Espírito Santo de Deus em seus corações, como Jesus falou. Vocês não querem vir a mim para ter vidas, porque vocês estão mortos. Jesus estava dizendo em outras palavras, vocês estão mortos. Se vocês fossem das minhas ovelhas, vocês iriam me ouvir, não estavam procurando me matar. Então vamos para o Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13, diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Meus irmãos, mais claro do que isso aqui, o texto é bastante claro. Aqueles que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, são filhos de Deus porque foi-lhes concedido o poder, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne. Não foi algo simplesmente de geração física, nem da vontade do homem. Não foi o homem que quis ser filho, mas esse poder foi uma concessão divina. Daí, quando ele nasceu de novo, nasceu porque Deus assim agiu no seu coração, na sua vida. João ele já começa o seu evangelho afirmando verdades cruciais para a salvação da alma humana. Porque sem Cristo não há qualquer mudança. Talvez você esteja naquela ideia de que, olha, eu tenho que orar, eu tenho que evangelizar, e ao orar e evangelizar, Deus vai salvar. É muito comum isso hoje. Olha, eu tenho que continuar orando, eu tenho que continuar evangelizando, porque Deus ele é fiel e ele vai salvar os meus familiares. Mas se Deus não tiver eleito? É claro, eu não estou dizendo isso que você deve parar de fazer isso. Não. Você deve continuar orando, você deve continuar evangelizando aos seus parentes, a quem quer que esteja diante de você e você tenha a oportunidade. Você deve continuar orando e evangelizando. Mas você não pode condicionar a ação divina à sua oração e evangelismo. Porque são meios. São meios. Eu me esqueci a nomenclatura que a nossa confissão diz, mas a ideia é que são meios pelo quais o Senhor salva, oração e evangelismo, mas talvez o presbítero Leomar me lembre, mas o meio ordinário de Deus salvar é o seu decreto.
são as causas secundárias, né? O evangelismo, a oração, são os meios secundários, né? As causas secundárias que manifestam o decreto de Deus salvífico. Mas a salvação, em última instância, é um decreto divino, é uma eleição divina. Presbítero Leomar. Como o presbítero Leomar colocou, né? Paulo, João aqui, ele é mais prático na aplicação dessas verdades. O termo tem essa conotação, né? O Senhor nos aceita mediante a fé que depositamos nele, fé que ele mesmo dá, né? Tem essa conotação judicial, como o presbítero Leomar coloca. Agora, quem melhor desenvolve, melhor não, né? Quem mais aprofunda essa questão é Paulo em Romanos. Aí sim ele usa termos forenses, né? Justificação, ele é a nossa justiça, a nossa culpa foi imputada a Cristo. A imputação da justiça divina, que é mediante a fé, da justiça de Cristo, que é mediante a fé, nos permite entrarmos na presença de Deus. É aquilo que geralmente nós devemos entender, que quando o Pai olha para nós, ele não vê simplesmente o Leomar, né, o irmão Eduardo, entre outros. Ele vê a obra do seu Filho aplicada pelo Espírito Santo. Porque se olhasse para nós mesmos, às vezes nós oramos assim, né? Senhor, olha para nós, né? Olha para mim, né? Se o Senhor ele olhasse para nós, sem a pessoa e obra de Cristo aplicado, meus queridos, nós seríamos rejeitados. Irmã Luísa. Sim. Porque se nós interferirmos, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Como disse Jesus. O outro Consolador fará isso, é uma obra dele. Se nós interferirmos na obra do Espírito Santo, o que é que nós vamos produzir? Religiosos, hipócritas, ímpios no meio da igreja. Não é assim que a igreja faz? A igreja ela está tão interessada em números, em multidão, que pouco importa se houve uma conversão real, se a pessoa entendeu o evangelho, pouco importa. Muitas igrejas elas estão tão compromissadas com números, aí os números se tornam uma idolatria, que elas suprimem a verdade de Deus. A pessoa chega, já é batizado, já professa sua fé, já é recebido como membro, não precisa qualquer tipo de instrução, basta uma conversa ali com o pastor, às vezes nem precisa, já é recebido logo. Né? E eu estava conversando com um pastor, amigo meu, que ele disse assim, meu irmão, a gente conversando a respeito dessas experiências, e ele falou o seguinte, que lá na igreja dele teve uma classe de catecúmeno de 33 pessoas. 16 não foram recebidos como membros da igreja. Então, um pastor agir assim para muitas igrejas é um absurdo. É um absurdo. Né? Não receber pessoas como membro da igreja. É um absurdo. Mas vejam que o pastor, junto com o conselho, entendeu que algumas pessoas não estavam dando sinais de conversão. Então, por que recebê-las? Se essas pessoas realmente são convertidas, elas vão entender aquela rejeição inicial não como um abandono, mas como uma oportunidade para questionarem a sua fé, se realmente há uma fé verdadeira. E foi isso que ocorreu. Posteriormente, essas pessoas foram recebidas.
E elas foram recebidas tendo mais compromisso, conhecendo mais, entendendo como é que a igreja funciona e o papel delas. Porque, queridos, nós não nos reunimos aqui simplesmente porque, não, eu sou membro dessa igreja, eu tenho que ir. Há um pacto de culto aqui. O dia do Senhor, quando nós nos reunimos no dia do Senhor para cultuá-lo, nós estamos reafirmando a aliança que ele fez conosco. E isso não é para qualquer pessoa, não é para o mundo, é para os seus filhos. Então, quando nós permitimos que ímpios adentrem a comunhão dos santos, a igreja se divide, a igreja enfraquece, a igreja vai se voltar para problemas internos ao invés de se voltar para a expansão do reino. A igreja ela vai estar tão preocupada consigo mesma, dados os problemas que há dentro dela, que ela fica impossibilitada de considerar outras coisas. É tanto problema para ser resolvido dentro da igreja que ela não consegue pensar nos perdidos, que ela não consegue pensar em, olha, esse ano vamos amadurecer a liderança, esse ano vamos promover união verdadeira, esse ano vamos fazer isso, aquilo, outro, porque ela está voltada para os problemas internos, dado a gama de ímpios que há dentro dela. E é assim que ocorre, meus irmãos. Mas o Senhor, pela sua bondade e misericórdia, como eu falei nesse exemplo, pode, embora a igreja, só exemplo, né? Olha, o conselho decidiu não recebê-los nesse momento. Essas pessoas que foram alcançadas pela graça de Cristo vão entender o compromisso do conselho com os seus votos, com as escrituras sagradas, e elas, nesse sentido, vão se submeter, porque não se trata do conselho dizer, olha, vocês não são salvos. Mas é que nós, nas nossas limitações, só conhecemos o que vemos. E com base naquilo que nós estamos enxergando, à luz das Escrituras, nós tomamos essa decisão. A graça do Senhor nessas pessoas que a princípio foram rejeitadas, por exemplo, será uma oportunidade da pessoa ser trabalhada na medida que a graça é aplicada e o coração é moldado. Vamos para o texto bíblico. Lá ainda em João, capítulo 6. João 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Aqui ainda fala da preservação dos santos, né? A última declaração de Cristo, a última proposição. De modo nenhum lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá. Agora vamos para o versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Vejam que é o Pai quem conduz as pessoas ao Filho. É o Pai quem dá eleição, né? É o Pai quem dá. É o Pai quem conduz. Aqueles que vão a Cristo estão indo porque o Pai está conduzindo. Caso contrário, não pensarão em Cristo. E se pensarem, não há o quê? Pois é. E a colaboração que há, eu posso até entender que não, de fato, o irmão, o crente, ele colabora com a salvação. Eu tenho que entender com muito cuidado essa declaração. Né? Porque quando um homem está colaborando, não é que ele tenha poder... Pois é, não, eu estou só pegando a sua declaração e dizendo o seguinte, olha, se eu dissesse que o homem colabora com a salvação, eu poderia até dizer isso em que sentido? Não como os arminianos dizem, que a colaboração é exclusiva do homem à parte de Deus. Ele está colaborando sem precisar de uma ação no seu coração, de um coração regenerado. Eu poderia até dizer assim, olha, o homem, ele confessa Cristo, ele participa na salvação. Só que essa participação, como diz no versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. O homem pode vir a mim. O homem, ele veio, digamos, entre aspas, né, colaborou, mas o ato de ele professar, de ele vir, de ele buscar, se dá porque o Pai está conduzindo. Então é nesse sentido que eu poderia até falar de colaboração, mas há uma
é necessária uma explicação desnecessária. É por isso que nós evitamos esses tipos de comentário. Eu digo isso porque também, meus irmãos, havia uma simetria. Muito do que nós conhecemos partiu da reforma protestante e dos reformados, uma geração posterior. Muito do que nós conhecemos advém deles. Mas vale ressaltar que os pastores puritanos eles não tinham problema algum em levar as pessoas a confessarem a Cristo. Assim como Paulo fazia. Olha, o tempo da salvação é agora. Havia uma simetria entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Eles enfatizavam a soberania divina, mas também enfatizavam a responsabilidade humana. O problema com o arminianismo é que Deus ele é soberano, mas a responsabilidade humana se sobressai à soberania de Deus. Em última instância, a decisão final da salvação, de aceitar a graça ou resistir, é do homem. Aí complica. Quando eles dizem que o homem colabora com a salvação, eles estão dizendo que é responsabilidade humana de, atendendo a graça preveniente, como eles dizem, né, que é uma graça, olha, que está dando sinais ali, que está sinalizando. Então, entendendo a graça preveniente, o homem responde. Mas em última instância, é o homem que responde. Não há uma necessidade inerente no homem de um auxílio sobrenatural. Pois sem um auxílio sobrenatural, ele pode responder sim, porque repousa sobre ele tal responsabilidade. Mas as Escrituras dizem que o homem ele não pode responder sem uma ação divina, sem uma mudança de coração, de mente, de vida, sem um espírito novo, sem a outorga do Espírito Santo. Não pode, porque o homem está morto. Então, quando o homem vai a Cristo, é porque o Pai assim o conduz. Tranquilo até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Irmão Eduardo. O irmão pode falar mais alto ou pegar o microfone. Justamente, Justamente, é o homem que decide se vai entrar no barco ou não. Né? Jesus está pilotando o barco. Todas as formulações arminianas, nessa questão de salvação, sempre vai trazer esse viés. A responsabilidade humana, a decisão humana. É claro que o calvinista, diante do evangelista, ele vai dizer, olha, você é responsável pelo seu destino eterno. O calvinista ele vai dizer isso. Mas ele também entende que, olha, se o Senhor não lhe salvar, não há nada que você faça para ser salvo. Como muitos dizem, não, eu estou novo, quando eu estiver mais velho, aí sim eu vou ser cristão. Quantas pessoas não dizem isso? Como se elas tivessem o poder de determinar quando vão aceitar a salvação. Diante dessa afirmação, o calvinista diria, olha, você não tem poder algum de determinar quando você vai ser salvo. Aí ele pegaria o gancho e diria, mesmo você estando morto em seus delitos e pecados, o evangelho está sendo oferecido agora. Qual é o impedimento para você se dobrar a Cristo e o confessar como Senhor e Salvador de sua vida? Porque eu me encontrava no estado que você estava, no estado de morte, de condenação, mas Cristo perdoou meus pecados, decidiu me salvar na eternidade e agora está me chamando para segui-lo. Então, siga-o. O calvinista diria nesses moldes mais ou menos. O arminiano não. Ele, não, eu sei que você tem a responsabilidade, mas confesse agora. Já haveria aquele apelo, aquela persuasão humana, e até uma pressão. Até uma pressão para que a pessoa confesse. Isso fica claro, essa questão de discussão de evangelismo, em Atos capítulo 15. Vamos lá para capítulo 15. Quando Paulo e Barnabé estavam dando explicações aos apóstolos em Jerusalém e presbíteros a respeito da conversão dos gentios.
Em Atos 15:3, diz assim: enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Agora vamos para o versículo 4. Depois, 9. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo que Deus fizera com eles. Verso 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. O apóstolo Paulo e Barnabé lograram êxito entre os gentios. Muitos gentios estavam se convertendo a Cristo. E alguns judeus convertidos ao cristianismo estavam questionando: olha, a nossa posição é relativamente superior à dos gentios, porque viemos dos patriarcas, alianças foram dadas a nós, então os gentios que querem seguir a Cristo devem observarem as leis mosaicas. E Paulo, né, juntamente com a igreja, e Tiago, que deu a decisão final nesse primeiro concílio, nesse concílio aqui, disse: olha, nós não vamos impor algo a eles que nem os nossos pais conseguiram carregar. Basta que eles se abstenham da idolatria, da prostituição e etc. O ponto é que Paulo ressalta que a ação de Deus em converter os judeus se deu também entre os gentios. Olha, a mesma purificação pela fé, a mesma mudança de coração que ocorreu entre nós, está ocorrendo entre os gentios. E a igreja, né, composta por apóstolos, presbíteros, representantes da igreja, se alegraram com isso. Porque é Deus quem converte. É Deus quem muda o coração. E a igreja estava alegre por conta disso. Vamos lá para Tito 3, 3 ao 7. Tito capítulo 3, dos versos 3 ao 7, diz assim: pois nós também outrora éramos nércios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Paulo, escrevendo a Tito, estabelece a sua condição de miserabilidade sem Deus. Estávamos em estado de corrupção. Ele, que era um conhecedor da lei e um exímio fariseu, disse: olha, a nossa condição era de desgarrados, escravos de toda sorte de paixão. Mas quando Deus manifestou a sua bondade, Deus, o nosso Salvador, mediante seu Filho Jesus Cristo, ele nos regenerou pela sua misericórdia. Houve um renovar do Espírito Santo, um lavar regenerador. Vejam que a condição de morte espiritual passou para a vida por causa da ação de Deus, que manifestou a sua bondade mediante o seu Filho Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo. Quando nós falamos da graça eficaz, da graça irresistível, nós estamos atestando aquilo que diz as Escrituras claramente, que o homem é salvo pela revelação da bondade de Deus mediante Cristo Jesus, pelo renovar do Espírito Santo, pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Porque se nós não nascermos do alto, não entraremos do reino dos céus, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Diante disso, meus irmãos, há algumas objeções, e a mais comum é, próximo slide.
A objeção comumente levantada contra a doutrina da vocação eficaz é que ela viola a vontade, a livre vontade do homem, forçando-o a crer em Deus contra a sua vontade. A objeção comum é a graça viola a vontade humana. Ela nega a livre vontade do homem, porque se não é o homem quem decide, então ele não é livre. E de fato ele não é livre, porque ele é escravo do seu pecado. É o que a Escritura diz. Paulo Anglada, na página 99, ele responde a essa objeção da seguinte forma: a essa objeção, respondemos que não é nisso que os calvinistas creem. Os calvinistas sustentam que a graça eficaz não faz violência à vontade do homem. Nenhum ser humano é salvo à força, a pulso contra a sua vontade. A Confissão de Fé de Westminster deixa claro que cremos que o chamado irresistível do Espírito Santo é feito aos eleitos, de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Eles vêm livremente, porque a vontade deles foi mudada, o coração foi mudado, e agora há uma disposição interna que eles não tinham para as coisas celestiais. Disposição dada pelo Espírito Santo. E, queridos, longe de violar a vontade humana, a graça irresistível transforma a vontade humana, que era escrava do pecado, como diz Paulo em Efésios 2. Andavam segundo o curso deste mundo, segundo os ditames de Satanás, e éramos, por natureza, filhos da ira. O homem ele não é livre. Ele não tem essa liberdade como o mundo diz. Ele é escravo das suas paixões. Livre são os eleitos que tiveram a sua vontade renovada. Tanto a sua estrutura como a sua direção foi alvo do Espírito Santo de Deus. Ou seja, a sua estrutura, a imagem e semelhança de Deus, borrada pelo pecado, foi renovada, transformada. E a sua direção, que era somente para o pecado, também foi renovada pelo Espírito Santo de Deus. Agora ele se inclina para as coisas celestiais. Agora ele pode entender o que realmente é mal e o que realmente agrada ao Senhor. Amados, na conclusão, Paulo Anglada ele diz o seguinte: é o Pai quem soberanamente escolhe, é o Filho quem objetivamente redime, é o Espírito quem irresistivelmente chama, aplicando eficazmente a graça da salvação ao coração de homens indignos e totalmente imerecedores da graça de Deus. É por isso que, considerando a soberania de Deus na salvação, bem como os meios que o Senhor estabeleceu para alcançar os seus eleitos, em Romanos 9, 10 e 11, no final de Romanos 11, Paulo diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amados, a doutrina da salvação, na perspectiva reformada, ela é fiel às Escrituras Sagradas, pontuando o que diz as Escrituras. Se o Senhor não nos chamar graciosamente, nós não iremos atender, porque Satanás cegou o entendimento deste mundo. Este mundo é hostil a Deus. Mas aqueles que têm o seu coração transformado, a sua vontade transformada, serão atraídas por Deus, como Paulo foi, como muitos outros foram atraídos pela bondade e misericórdia de Deus. O Senhor, ele usou a sua palavra para redimir aqueles a quem ele decidiu salvar. Os irmãos têm alguma dúvida? Querem perguntar algo ou acrescentar? Fiquem à vontade.
Que bom que está todo mundo pensando concordemente. Irmã Débora. Sim, E a gente fica pensando, né? Porque as pessoas que estão sendo enganadas, elas estão acreditando que elas estão salvas, né? No entanto, muitas não têm os frutos, a gente não vê os frutos, né? Porque professam uma coisa, mas tá ali vivendo uma coisa diferente daquilo que deveria, assim, né? Como a palavra ensina, né? É complicado isso aí, né? E é muito complicado a gente falar, né, para as pessoas. Abre os olhos. é Eu, por eu, isso. eu não sei, assim, até que ponto essas pessoas que estão dentro das igrejas, que estão sendo, entre aspas, enganadas, achando que encontraram realmente o Senhor e tudo. Eu creio assim que pela misericórdia o Senhor ainda ali dentro desses lugares ainda vai abrir os olhos realmente Sim, sim, espiritual sim. das pessoas, né, e poder resgatar, né? Mas é complicado você falar nesse meio, né, que para elas, entendeu? Porque muitas vezes você passa por legalista, É, né? Essa semana me chamaram de radical lá no trabalho, entendeu? É porque a Débora é radical, né? Mas assim, sei, às vezes a gente fica perdida, não sabe nem o que faz, né? é por isso que nós devemos cada vez mais nos aprofundar nas Escrituras. Porque o que nos compete é sermos fiéis na exposição da palavra. Haverá essas taxações, radical, moralista, fariseu, haverá. Mas nós devemos honrar o Senhor, porque eu digo isso também por experiência própria. Né? Eu já vivi, né, muito essa perspectiva arminiana. Quando eu era novo convertido, né, o Senhor me converteu em uma igreja arminiana, onde as obras é que causavam a salvação. E se você não orasse, jejuasse, fosse para as consagrações, para os círculos de orações, se você não estivesse nisso, você poderia perder a salvação. E isso era muito opressor. Porque, de fato, você fica naquela, né? Poxa, eu pequei. Agora, perdi a salvação, mas vou confessar meu pecado e aí vou ter a salvação novamente. Mas o Senhor, Ele ilumina o coração do seu povo. É por isso que nós devemos entender que essas pessoas que estão em ignorância devem ser ensinadas com sabedoria, com graça, com amor, mas devem ser ensinadas fielmente. Né? Passa aqui para o presbítero Lázaro e depois eu passo para você, meu irmão. Oi, oi. Aí onde está, né, pastor? É ensinar. Tem muitos ensinando. Tem muitos ensinando por aí, né? A gente vê igrejas ensinando e, como a irmã Débora falou, muitas vezes a pessoa está ali crendo que está aprendendo. Crendo que Oi. está aprendendo. E ontem, conversando com um irmão lá em casa, a gente discutindo sobre... Não discutindo, falando sobre um determinado irmão que a gente conhece e que está em outra igreja, né? E que é pastor. E que tem ensinado lá na igreja dele e a gente fica pensando, meu Deus do céu, está ensinando. E as pessoas que estão lá estão sendo ligeiramente enganadas. Agora, cremos que o Espírito Santo do Senhor vai, sim, regenerar, tirar dali os que são escolhidos, né? Mas quantas pessoas têm iludido dentro de igreja com esse pensamento que a irmã Débora falou? Que o Espírito Santo do Senhor nos mova, né? Tá falhando o microfone aqui. Sonoplasta. É verdade. Agora você tocou numa questão muito importante.
Aí eu passar para o irmão Eduardo. Ensino. Nós pensamos que ensino se dá na medida de qualquer pessoa se apresenta diante da igreja e começa a falar. Eu já presenciei muitas pregações que não houve pregação, muitas aulas que não houve qualquer tipo de ensino. O problema é que a nossa compreensão de ensino, ela é muito fraca, superficial. Hoje à noite, quando eu estiver expondo o final da epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, tem uma parte lá que ele diz, olha, eu aprendi. Aí ele traz o verdadeiro significado de ensino, que é o aprendizado. Se você ouve, embora você diga que houve ensino, mas não aprendeu, não houve ensino. Uma vez, uma professora reclamou, né, do comportamento do Kevin no colégio, quando ele era pequenininho. Quando ele era pequeno. Aí eu mandei uma frase para ela, né? Só há aprendizado quando há ensino. Mandei isso aí para ela. Nunca mais ela chamou a atenção do Kevin. Não sei se porque eu respondi ou porque simplesmente ela refletiu sobre o que eu falei, né? Só há aprendizado quando há ensino. Não havia ensino. O que havia era a infantilidade das crianças. Aí as crianças, elas estão crescendo só brincando. Aí quando chega um determinado momento que a professora quer passar algo e a criança não aprende, porque ela não consegue assimilar, olha, por que eu vou aprender? Isso aqui é um local de brincadeira. Aí foi que eu falei isso, olha, só há aprendizado quando há ensino. Se não há ensino, não há aprendizado. O problema é que a nossa compreensão de ensino, ela é muito superficial. Né? E quando um pastor, muitas das vezes, se propõe a ensinar, aí as pessoas, vixe, isso é muito difícil, porque já está acostumado àquela superficialidade, isso é muito difícil. E, de fato, né, nas Escrituras Sagradas, você viver aquilo que o Senhor quer que você viva, requer meditação, requer sacrifício mental, requer envolvimento. Irmão Eduardo, não me prolongo. Não, é em Tiago, né, que nós somos atraídos pelos nossos próprios maus desejos, nossas concupiscências, né? Eu tive também contato com uma igreja neopentecostal, né? E eu vi assim que as pessoas estavam ali sendo atraídas pelas suas ambições, que queriam ficar ricas, que queriam receber as bênçãos, entendeu? E às vezes as pessoas, como você acabou de falar, você quer ensinar, mas não quer. Por vários motivos, né? Não quer a verdade. Entendeu? Ela está se sentindo confortável. Então, muitas das pessoas não querem aprender a verdade. Estão sendo enganadas, mas estão sendo atraídas pelo seu pecado. Eles não querem aprender nada sobre Deus, ou então querem receber, tá ali por receber a salvação. Se eu diz, perde o pecado, está indo para tudo que é da igreja, mas a motivação não está correta. Amados, é por isso que, como eu já falei aqui em outros momentos, né, a informação na Escritura Sagrada visa a formação do caráter, da personalidade, a formação das ações, do que se pensa, do que se sente. E como eu falei no domingo passado, não somente a nossa razão deve estar cativa a Cristo, mas as nossas emoções também devem estar cativas às Escrituras Sagradas. Por exemplo, a homossexualidade de hoje ela está aflorando cada vez mais porque há por parte da sociedade uma permissividade, uma normalidade. Então, quando a pessoa se sente atraída pelo mesmo sexo, o que é que ela é ensinada? Que é normal, que pode haver o verdadeiro amor, que pode haver uma relação até aprovada por Deus, segundo a sociedade. Há décadas atrás, quando a mulher se sentia atraída pelo mesmo sexo, o que é que ele e ela faziam? Suprimiam isso e lutavam contra. Havia, é claro, as pessoas que se entregavam, mas havia, na sua generalização, no seu aspecto geral, a luta contra. Hoje vai crescer cada vez mais porque há por parte da sociedade uma aceitação. É aquilo que nós estamos falando. Quando se trata de ensino, nós temos que expor. O Senhor nos chamou para sermos fiéis às Escrituras Sagradas, na sua exposição. É claro, seremos taxados, às vezes até perseguidos, mas nós devemos honrar o nosso Criador, porque Ele que é o nosso provedor.
Vou encerrar agora porque, irmã Cléia, pronto.